E aí, internet, tudo bem numa boa? Eu sou o Samuel Lima e esse é o canal Geração de Samuel. Nesse vídeo eu vou explicar para você quem está por trás de tudo isso, qual é o conceito desse canal, o porquê do Geração de Samuel. E tem muita gente que me pergunta, me acompanha aí há tanto tempo, nós estamos com mais de 10 anos de canal. Tô sempre alimentando com conteúdo bem variado, um pouco aleatório, mas a partir de agora nós vamos começar a segmentar o canal. Então você quer ir curtir comigo, ó, já dá um joinha e já se inscreva. Após a vinheta eu conto tudo pra você, beleza? Vamos lá? Sem ele, nada do que é se fez. Grandes coisas Deus fez e ainda continua fazendo nesse tempo, na minha geração. Você pode ouvir, você pode ver, mas ser um Samuel dessa geração é mais do que somente crer, mais do que ser fiel, mais do que ser chamado como Samuel, é cumprir, é fazer parte do propósito do céu. Este canal é o reflexo do que me tornei desde que eu disse sim ao meu chamado. Eu sou esse canal de bênção para minha geração. São 20 anos de uma longa estrada. Foram tantas experiências que agora, mais do que nunca, eu quero compartilhar com todos. Isso é Geração de Samuel. Um sonho dele para mim e de mim para ele. Você também pode viver isso. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, meu primeiro vídeo foi há 11 anos atrás, lá em março. Eu cantando no karaokê, sem saber no que ia dar tudo isso aqui, no que Deus ia fazer com esse canal. E durante tantos anos, de lá pra cá, eu tenho vivido tanta coisa legal, tenho compartilhado tanta coisa boa com vocês. São aí 300 vídeos já e tem muita coisa aqui no canal. Coisas que eu não recomendo, se você ir lá atrás, eu não quero que você veja. Aqui na cobertura oficial do evento Rio Song no Brasil. Coisas que eu tenho orgulho de ter feito. Please leave a message to Brazilian Christians and my YouTube channel, please. What's your YouTube link? Generation of Samuel. E coisas que não muito, mas estão lá. Não recomendo para você ir lá. Por favor, não vão lá. Acabamos de completar 9.000 inscritos, estamos aí rumo aos 100.000. Eita fé, hein? E agradeço muito a Deus porque não é algo que eu tenho me dedicado totalmente. E são aí já 5 milhões de visitas no canal, sem frequência alguma, sem ordem alguma. E agradeço muito a você, se você está aqui já há muito tempo acompanhando, curtindo, compartilhando, comentando. Agradeço a você que está chegando agora também. Então é isso. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você que está chegando agora, espero que você goste. E você que já está aí há muito tempo acompanhando, sabe que por aqui já rolou muita coisa boa. Nesses 11 anos de canal eu já vivi tanta experiência boa. Tem vídeos de apresentações da minha banda, que é o meu projeto de louvor de estrada, que também dá nome ao canal, que tem a ver com um conceito que eu vou explicar para você. Tem vídeos de covers meus de apresentações. Tem entrevistas exclusivas com artistas do gospel, bastidores exclusivos. Tem uma entrevista minha muito interessante, que é algo que eu me orgulho muito, de ter entrevistado o cover oficial do Michael Jackson numa turnê dele aqui em Santo André. Galera, todo mundo que está assistindo aí, se inscreve, dá like, compartilha e apareçam sempre aqui no canal Geração de Samuel. Foi um prazer estar aqui com vocês, sejam sempre bem-vindos. Já entrevistei um artista internacional, olha só gente, sou bilíngue. Eu sou bilíngue, já entrevistei o pastor David White, que veio direto lá da Califórnia para a estreia do filme Deus Não Está Morto. Enfim, já rolou de muita coisa aqui. E eu tô sempre dando o meu melhor para poder promover uma chance de entretenimento para você que está aí do outro lado. O teu espírito me despertou para andar em... Bom, deixa eu contar um pouquinho da minha história para você. Espero que esse testemunho abençoe sua vida de alguma forma. Esse ano eu resolvi vir expor isso aqui porque justamente fazem 20 anos que eu assumi o propósito e o chamado de Deus na minha vida. E fazem 20 anos que eu tenho vivido aquilo que Ele quer para mim.
Eu sou cristão, claro, e esse canal não é sobre religião. Eu não quero pregar uma religião para você. Eu quero falar sobre fé e amor, né? São princípios que eu levo desde sempre e eu tenho vivido uma vida leve por causa disso. Tudo começou lá atrás com a história da minha mãe, né? Minha mãe tem um testemunho de cura e libertação muito forte. Para quem leu a Bíblia deve conhecer a história de Samuel. Lá em 1 Samuel nós conhecemos a história de Ana, né? Que era uma mulher muito humilhada pela situação que ela vivia por ser estéril, né? Seu marido tinha duas esposas e ela enfrentava humilhação porque ela não conseguia ter um filho de Eucana, né? E ela fez um voto com o Senhor de que se Deus desse um filho a ela ofereceria no altar de Deus e a partir daquele momento ele serviria ao Senhor por toda a vida. E foi assim que aconteceu com a minha mãe. Deus resgatou a vida dela no momento mais fundo do poço que ela poderia ter vivido, né? Ela estava desenganada pelos médicos com um tumor no cérebro e ali uma amiga convidou ela para ir à igreja e levando ela, a partir daquele momento a vida dela transformou, né? Deus transformou a vida dela da água para o vinho. E ali conhecendo a palavra, se aprofundando nos conhecimentos de Deus, ela se identificou com essa história e ela fez o mesmo voto que Ana fez, né? O sonho da minha mãe também era ter filhos e ela também não podia. E ali no ato de fé, Deus abençoou minha mãe e ela pôde ter a minha irmã, que é 1 ano mais velha que eu. E ela sabia que a promessa era que ela teria um Samuel, né? E ela deu o nome da minha irmã Tiana, justamente para renovar esse voto, para concretizar aquilo que Deus estava fazendo na vida dela. E aí 1 ano depois eu nasci. Quando eu nasci, claro, minha mãe me batizou de Samuel. E hoje eu estou aqui como prova, como testemunha viva do poder de Deus, do que Deus pode fazer na vida de alguém. Deus foi tão maravilhoso e fiel com a minha vida, com a minha família, que eu estou aí até hoje na presença de Deus, servindo ao Senhor como meu melhor. Eu sempre me dediquei à obra de Deus na igreja, nos lugares que eu fui. E eu entendo que uma pessoa vive plenamente quando ela encontra o propósito da vida dela. E eu encontrei o meu. E hoje eu tenho... Os anos se passaram e eu posso olhar para trás e dizer que eu vivi a cada ano, a cada momento da minha vida, eu vivi aquilo que Deus queria para mim. E foi no momento mais fundo do poço da vida da minha mãe que ela encontrou o amor de Deus, que ela teve uma experiência real com Deus. E por causa desse testemunho, dessa história, que eu considero que eu sou um Samuel dessa geração, né? Talvez você tenha passado por esse canal, tenha visto eu postar algumas coisas por aí, com o nome Geração de Samuel. As pessoas falam muito, né? Nossa, ele se acha tanto, né? Que ele acha que tem até uma geração. Mas Geração de Samuel consiste em pessoas dispostas a cumprirem o propósito central da vida delas, a viverem aquilo que Deus tem para a vida delas. Então, se você se identifica com isso, talvez você ainda não se encontrou, mas você quer assumir essa postura de um Samuel dessa geração, ouça a voz de Deus, ouça aquilo que Ele tem para você. Nada que você planejar vai ser melhor do que o que Ele planejar para você. Então, essa é a minha mensagem, essa é a minha essência. Isso é tudo aquilo que eu acredito, em que eu protejo há tantos anos na minha vida, e isso faz total sentido para mim. Talvez você que está aí, caiu por um acaso nesse vídeo, está aí do outro lado perguntando: mas Samuel, do que você está falando? Qual que é o meu propósito? Samuel, não estou entendendo nada. Saiba ouvir a sua voz interior, a voz de Deus no seu coração. Deus fala com todos os seus filhos. E talvez você não saiba o que você tenha que fazer, talvez você não sabe para o que você veio. E Deus, Ele quer usar aquilo que há de melhor em você para abençoar as pessoas, para fazer um bem para as pessoas. Deus não dá um dom que não seja multiplicável, um dom que não seja dividido. Se é que você está me entendendo, Deus só vai te dar aquilo que você possa espalhar, aquilo que você possa compartilhar e dividir. Porque com certeza tem muitas pessoas precisando de você. Eu posso muito bem falar sobre isso porque há tantos anos eu tenho vivido tantas experiências, já vivi tantas coisas dentro e fora da igreja. A minha vida não é uma bolha. Como eu sempre digo, a igreja instituição, ela é feita de pessoas. E pessoas são imperfeitas. Eu sou cheio de falhas, nós todos somos muito cheios de falhas. E é claro que a gente vai se decepcionar com as pessoas. Então às vezes você fala:
Ah, nossa, eu não quero nunca mais pisar numa igreja porque fulano de tal fez isso, isso e aquilo. Gente, seja um pouco mais maduro, né? Vamos ser filhos em que Deus olha e fala: nossa, eu tenho orgulho de você, eu tenho orgulho de ter criado você. Sabe aquele meme que Deus fala, sabe aquele meme que Deus olha e fala: ai, me arrependi, eu vou voltar você pro barro? É exatamente esse o princípio. Então não deixa as frustrações da vida colocar você distante daquilo que Deus preparou, daquilo que Deus quer de você, daquilo que... Não deixa as circunstâncias da vida te afastar do teu propósito principal. Eu não estou falando aqui de cristianismo, eu não estou falando de catolicismo, eu não estou falando de nada. Eu estou falando do propósito da sua vida, o propósito daquilo que você veio aqui na Terra. Eu teria aqui muitos episódios para contar para você de decepções e frustrações, mas eu não quero transformar o meu canal em um lugar para desabafo. E outra, tudo isso me serviu para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Nada é em vão, nada é por acaso. Tem aquele louvor de Sandy Júnior que fala: nada é por acaso. Então, quem me conhece sabe que eu gosto de Sandy Júnior também. E é exatamente isso, nada é por acaso. Tudo que acontece na sua vida vai fazer um efeito em algum momento, vai te servir para alguma coisa em algum momento. Então, consiga extrair de tudo na sua vida algo bom, algo que vai te fazer evoluir, algo que vai te fazer enrijecer o lombo. Assim como Samuel, eu também cresci na atividade da igreja, descobrindo os meus talentos, aquilo que eu gostava de fazer. E eu agradeço muito aos meus pais, porque eu nasci em berço evangélico e meus pais também sempre foram da igreja. Eu aprendi isso com eles e eu tenho essa herança deles até hoje. E eu agradeço muito a eles porque eles nunca deixaram que a religião influenciasse, interferissem naquilo que a gente gostava de fazer, que eu e a minha irmã gostava de fazer, que era também imitar Sandy Júnior. Nós éramos o Sandy Júnior deles. E a gente cresceu ouvindo Sandy Júnior por causa da minha mãe, porque no meu primeiro aniversário eu ganhei o aniversário do Tatu, o primeiro disco de Sandy Júnior. Eu tenho a mesma idade da carreira de Sandy Júnior. Muita gente que me conhece me segue aí nas redes sociais e fala assim: nossa, Samuel, uma hora você posta sobre Sandy Júnior, na mesma hora você está postando sobre louvor, o que está acontecendo? Gente, é sobre religiosidade isso, e isso é a pior droga da vida de alguém. Pelo amor de Deus, não aceite essa conduta na sua vida. Quando alguém vir oferecer isso pra você, você faz assim, pras drogas. Isso é uma droga. Quem pegou a referência? E como é que droga pode ser uma coisa boa se você não pode contar nem pro seu pai e nem pra sua mãe? Não entra na dele, tá? Quando algum desses amigos chegar oferecendo droga, você pega os seus dedinhos e faz assim com as drogas. E quando eu completei meus 12 anos de idade, no ano que eu decidi me batizar, né, a aceitar realmente a salvação de Jesus na minha vida, que é aquilo que está na Bíblia, né, quem crer e for batizado será salvo. Eu, com os meus 12 anos, eu desci as águas, e no mesmo ano eu tomei uma decisão que mudou a minha vida para sempre. Eu era um garoto, imagine um gordinho de 12 anos, com o topetinho do Chimbinha na igreja. Nós tínhamos acabado de mudar de casa, nós estávamos visitando uma igreja, e no final daquele culto a minha mãe falou das coisas que eu gostava, das coisas que eu fazia sempre, que eu sempre fiz, que eu sempre cantei, sempre toquei, sempre me dediquei à minha arte. E me apresentando ao pastor, o pastor me conhecendo um pouquinho mais, ele falou assim: a partir de hoje você vai começar a tocar teclado aqui na igreja. E a partir daquele momento eu não disse sim e nem não. Simplesmente eu fiquei estático. Porque hoje tudo faz sentido. Talvez se eu não tivesse entrado nessa vida, naquilo que Deus queria pra mim, talvez eu nem estaria aqui hoje falando com você, contando a minha história pra você e dividindo essas experiências. E aí eu finalmente ingressei no propósito, no meu chamado, que é o louvor. E eu comecei a levar a música como prioridade, como responsabilidade. E foi um período assim da adolescência ali, dos meus 12 aos 19 anos, de muito serviço. Eu só vivia aquilo, eu não trabalhava, então chegou um momento que se tornou um pouco até desgastante, do tanto eu só me dedicava àquilo. E eu vivia um período de muito desgastes na igreja, né? Algumas recepções com pessoas.
Eu fazia parte de uma igreja que tinha uma visão totalmente fechada para louvor, e era uma coisa assim muito ensaiada, uma coisa muito pré-meditada, né? Claro que eu não anulo nada que eu vivi lá, nada do que eu tenha vivido lá de experiência com Deus, para mim foi muito importante. É o meu alicerce até hoje, é a minha base até hoje, mas algumas coisas, algumas interferências já não faziam parte daquilo que Deus queria para mim, né? E eu lembro de uma manhã de domingo, eu voltando da igreja, um amigo chegou em mim e me deu um CD do Ministério de Louvor Diante do Trono. Todo mundo sabe também que eu gosto muito. E foi a partir daquele dia, a partir daquele momento que eu comecei a abrir a visão para o louvor, a abrir o entendimento do propósito central do louvor e da adoração. Até então a minha realidade era só a música gospel, era só a música... uma música gospel muito limitada, né? Eu tinha ali as referências de Mara Maravilha, Regis Danese, eu tinha Soraya Moraes, eu tinha Jamile, enfim, foi uma época que esses cantores estavam muito em alta, né? E foi quando eu recebi esse CD emprestado para ouvir em casa, e a partir daquele momento foi a minha primeira experiência com Deus fora da igreja, não estando na igreja. Eu sempre digo para todo mundo que conversa comigo, que sabe do que eu gosto, que esse é o CD que fez uma reviravolta na minha vida. Ele é um divisor de águas. O CD Preciso de Ti, Diante do Trono 4. Ele é lá de 2001. E foi bem nesse ano que eu tive o contato com o Ministério de Louvor. Eu não tinha essa realidade. E o Ministério de Louvor para mim era algo muito distante, era uma realidade que eu não vivia. E ao ouvir cada canção daquele CD ali no meu fonezinho, na época era Discman ainda, e eu ouvindo e as lágrimas descendo, aquela entrega, aquela unção gostosa no meio das canções, eu ouvindo a voz da Ana Paula. Na época eu nem sabia quem era Ana Paula direito, não tinha ouvido falar. Eu tinha ouvido alguns louvores dela, assim, muito por cima, mas foi nesse CD, foi nesse período que eu realmente conheci a pessoa da Ana Paula. Uma ministra, uma adoradora, uma serva de Deus que me fez ter esse contato com a adoração. E com isso veio aquele desejo de trazer aquilo que eu ouvia naquele CD, aquela experiência inexplicável que eu tinha no CD para a minha igreja, né, para os cultos da minha igreja. E eu não tinha essa liberdade, eu não tinha essa abertura, não existia esse costume na minha igreja, né? E ali eu aguentei na minha igreja por mais alguns anos, tentando viver aquilo que eu vivia em casa com os CDs da Ana Paula. E chegou até o momento que os louvores, por causa de uma polêmica que existiu na época, os louvores do Diante do Trono foram proibidos de tocar na minha igreja. E aí foi a partir daquele momento, eu não entendo que o Diante do Trono tenha sido o responsável de eu ter saído dessa igreja. Mas eu acredito que Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um plano perfeito para tudo que você vive, e nada é por acaso, como eu já disse nesse vídeo, nada é por acaso. E Deus queria manifestar ali na minha vida, no meu ministério, algo tão grandioso que ali naquela igreja eu não ia viver. Tudo aquilo que eu poderia ter vivido ali, ter aprendido ali, eu aprendi. Nos meus 19 anos naquela igreja, desde nascença até os meus 19 anos, eu participei dessa igreja, eu participei dessa obra. E foi com os meus 19 anos que eu tomei a decisão mais louca de toda a minha vida. Eu bati o pé depois de tanta luta, tanta decepção e tantas histórias e perseguições também. Eu tomei a decisão de chutar o balde, cair fora. Falei, mãe, eu não quero mais ser dessa igreja, eu não quero nunca mais nessa igreja. Gente, para vocês terem uma noção, eu tô abrindo meu coração aqui para vocês. Eu cheguei a ir escondido para outras igrejas, eu cheguei a comprar um violão. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos de idade,
Eu tô contando aí ó, esse período dos 12 aos 19. Com meus 15 anos de idade eu comecei a trabalhar com o meu primeiro salário. Eu comprei o meu primeiro violão da Dijorge, eu comprei. E foi com aquele violão que eu coloquei nas costas e comecei a tocar em outras igrejas, porque na minha igreja eu não podia tocar violão, eu não conseguia tocar violão, porque lá era só teclado. E quem ministrava o culto era o pastor, eu não podia ministrar, eu não podia desenvolver aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, aquilo que Deus estava colocando no meu coração, eu não podia colocar para fora. E aí eu comecei a visitar outras igrejas com esse violão nas costas e... olha, a partir dos meus 15 anos eu visitei igrejas que eu tinha vontade de falar assim, me adota, me deixa aqui, eu quero ficar aqui nesse lugar. E foi namorando esses outros ministérios que aquele desejo foi só aumentando, até eu chegar à decisão exata de que aquele lugar não era mais para mim, aquele lugar não era mais o lugar em que Deus queria que eu estivesse. É bem nesse momento, aos meus 19 anos, que eu tomei uma decisão muito chave na minha vida. Eu considero que é a decisão mais forte, a decisão mais... foi quando eu virei a chave no meu ministério. E você que quer saber um pouquinho mais dessa história, você que quer continuar sabendo dessa história, eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo para te contar como que o Geração de Samuel veio, como que o canal aconteceu. No próximo vídeo eu vou falar da minha história com a Ana Paula Valadão, qual é a influência dela no meu ministério, na minha história de vida. E dos meus 19 aos 30 anos, que é a minha idade atual, eu vou contar muita coisa que eu tenho certeza que vai abençoar muito você. Então obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, você que curtiu, gostou, comenta aí embaixo, dá um like aí para me ajudar no canal. Vamos crescer esse projeto. Eu conto com você para a gente trocar as nossas experiências e conversar bastante sobre esse tema que tem abençoado tantas pessoas, que é sobre amor e fé. Zero religiosidade e muito mais sobre amor e fé. Isso tem muito a ver com Jesus. Então a partir daqui eu vou começar a abrir ainda mais um pouco da minha história, do meu ministério, desse projeto que muita gente tem sido alcançado por ele. E eu agradeço mais uma vez as 5 milhões de visitas que tem aqui no canal. Mesmo com esse meu relaxo todo, ainda tem gente aqui que vem aqui todo dia comentar, dar o feedback. E você que está chegando agora, espero que Deus fale ao seu coração, que Deus abra a sua mente para coisas que Ele quer fazer na sua vida. E eu espero ter te ajudado de alguma forma para isso, ok? Gente, eu fico por aqui, ó, tá aqui o meu Instagram. Segue lá, manda um direct pra mim, caso você tenha alguma dica, alguma sugestão, alguma dúvida, talvez. Eu tô bem aberto pra poder responder você naquilo que você precisa. Beleza? Fico por aqui, galera. Esse é o canal Geração de Samuel. Até mais.